Senhoras e senhores, participamos nesta tarde do ciclo de palestras sobre bioética, que integra a programação do Colóquio da Paz, Caridade e o Desenvolvimento Humano Integral à luz das encíclicas Solitudo Reis Socialis e Caritas in Veritate. Para ministrar a primeira palestra deste ciclo, nós temos a honra de receber o padre doutor Antônio Bartolomeu Jácomo Ferreira, da Universidade Católica Portuguesa. Nós agradecemos a presença de membros do Núcleo de Fé e Cultura, diretores de centro e faculdade, professores, funcionários, alunos e ex-alunos desta universidade. Também acompanham este evento integrantes da Sociedade Campineira de Educação e Instrução, Hospital e Maternidade Celso Pinheiro e representantes da comunidade. Sejam todos muito bem-vindos. Informamos que ao término da palestra haverá a participação da plateia exclusivamente pelo encaminhamento de questões escritas nos impressos distribuídos na recepção. As perguntas podem ser entregues durante ou imediatamente após o término da conferência aos assistentes posicionados nos corredores da plateia, e elas serão encaminhadas ao conferencista. Nós convidamos à mesa o professor doutor Gustavo Henrique da Silva, diretor do Centro de Ciências da Vida, para acompanhar o palestrante nos trabalhos que seguem, e o reverendíssimo padre doutor Antônio Bartolomeu Jácomo Ferreira, da Universidade Católica Portuguesa. Recebemos com uma salva de palmas. Passo então a palavra ao professor doutor Gustavo Henrique da Silva para coordenação dos trabalhos desta tarde. Boa tarde a todos. Eu queria fazer um acolhimento, agradecer a presença de todos vocês e agradecer especialmente a presença do professor Antônio Jácomo. Estamos muito felizes. Também gostaria de expressar a minha felicidade em ter o colóquio aqui no Centro de Ciências da Vida. Pela primeira vez a gente tem um espaço que o colóquio está sendo realizado aqui, então isso é muito gratificante. Vou fazer uma breve apresentação do currículo do professor Antônio Jácomo. Se me perder aqui, vocês me desculpem, que o currículo é bastante extenso, então eu vou pegar os pontos mais importantes aqui. Bom, então, seu nome completo, né? É professor Antônio Bartolomeu Jácomo Ferreira, ele é natural de Portugal. E o professor apresenta licenciatura em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa, licenciatura em Filosofia pela Universidade Pontifícia de Salamanca, mestrados em Estudos Europeus na Universidade Pontifícia de Salamanca, cujo título da tese foi A Constituição Europeia, Pormenores de uma Polêmica. Também apresenta doutorado em Filosofia e Letras pela Universidade Pontifícia de Salamanca. O título da dissertação, a teoria assintótica do iberismo filosófico. Bom, atualmente, o professor Antônio apresenta vínculo com a Universidade Católica Portuguesa, desenvolvendo o cargo de pesquisador em investigação científica, cargo de coordenador do curso de doutorado em bioética, leciona as disciplinas de neuroética regente, introdução à bioética regente, leitura de clássicos em bioética docente. Atua nas linhas de pesquisa, coordenador da linha de investigação em neuroética e investigador sênior do gabinete de investigação em bioética. E também apresenta vínculo na Universidade Pontifícia de Salamanca, como docente e também como coordenador do módulo Jean Monnet. O professor apresenta diversos livros, diversos artigos publicados na área de bioética. Então, eu agradeço a presença e passo a palavra para o professor Antônio. Eu gostaria de começar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer este convite à Universidade Pontifícia de Portugal. Dizer que é uma honra estar aqui nesta universidade e em todo este ambiente. Tem sido uns dias de muitos contactos, de muitas conferências e
reuniões, mas que para mim tem sido fantástico. Conheço uma realidade que, embora seja muito parecida com a minha universidade, tem algumas características que são muito próprias, e queria especialmente evidenciar a honra que me dá o facto de este colóquio, que tradicionalmente é feito no Polo 1 da vossa universidade e que tem a oportunidade de ser transferido para esta unidade e para este local, onde eu confesso que me sinto, como dizemos em Portugal, como peixe na água, porque é um ambiente clínico onde estou mais habituado a trabalhar e que, portanto, as questões da bioética de certeza vão trazer muito mais, soar muito mais aos ouvidos de todos os profissionais, que imagino que sejam profissionais de saúde, alunos e pessoas ligadas à área da saúde, e, portanto, vai trazer algum benefício. Outro ponto de introdução, eu queria dizer-vos que tenho muita pena de não conseguir falar brasileiro e só consigo falar português de Portugal, mas eu acho que é ridículo quando os portugueses tentarmos começar a falar brasileiro. Acho que é pior falar português de Portugal. Vou procurar falar devagarinho, na medida do possível, para que todos me possam entender. E se às vezes eu não me entenderem, basta levantar o braço e dizer, olha, que não estou a perceber muito bem o que está a dizer. Para facilitar a minha comunicação, eu vou pedir licença e espero não estar a destruir muito o plano daqueles que estão a fazer as filmagens. Eu gostaria muito de ir para aqui, para este lado, onde me sinto mais à vontade, e corro o risco de não cair se numa das locações. Eu acho que todos me conseguem ver, eu sou baixinho, mas toda a gente me consegue ver, e para os técnicos de edição e vídeo não será muito difícil. E aquilo que eu gostava de começar a fazer, antes de buscar o meu computador, para que assim seja mais fácil, aquilo que eu pretendo falar convosco esta tarde é sobre um tema que, se calhar, já alguns ouviram falar. É o tema da bioética. E a bioética que tem como principal objetivo, onde eu queria terminar com a sessão de amanhã, com o final deste curso de amanhã, com um modelo de deliberação. E antes de começar a explicar o que é isto da bioética, porque alguns que na faculdade ouviram falar da ética e de ontologia e das questões de bioética, podem ainda não estar muito cientes do que é isto da bioética, porque é que não se diz ética médica, porque é que não se chama de ontologia, o que é que isto tem a ver com estas realidades. Eu vou procurar fazer isso uma pequena lição muito geral sobre o fundamento desta bioética. Mas o meu grande objetivo não é falarmos da história da bioética, que é o menos interessante. O mais interessante é centrar-nos nesta realidade. Como é que a bioética e a ética médica conseguem ajudar os profissionais de saúde a fazer uma deliberação, uma decisão? Porque todos vocês, os que estão aqui, de uma maneira ou de outra, chegam momentos em que é necessário decidir. E imagino não só aquilo que é intensivos ou paliativos, a necessidade de ligar ou desligar, intervir ou deixar de intervir. São momentos dramáticos que vão muito para além daquilo que é o conhecimento técnico e científico. Todos nós sabemos, em cada um na nossa área, o qual é que tecnicamente é o momento de intervir, qual a melhor forma de atacar, de proceder em determinadas situações. Mas apesar de conhecermos muito bem a técnica, temos muita dificuldade em chegar ao momento de deliberar e decidir. E esta deliberação e esta necessidade de aprender a decidir tem custos. Tem custos, em primeiro lugar, para a qualidade de vida e para a dignidade dos nossos doentes. Tem custos para eles. São os principais, que muitas vezes sofrem porque não são atendidos como devem ser atendidos, porque os profissionais de saúde temos muita dificuldade em decidir, deliberar no momento certo para que isso aconteça. Mas também tem outras consequências, que é para nós próprios. Atenção, o burnout, aquilo que é o stress de uma dificuldade de deliberação e da dificuldade de decidir, que afeta a nossa vida, não só a nossa vida enquanto profissionais de saúde, mas a nossa vida profissional, que acarreta consequências lá em casa, com a nossa família, com as outras pessoas, a tensão que nós sentimos por causa desta dificuldade de aprender a deliberar e a decidir
eticamente. E no fundo, vou falar-vos de um modelo, podemos encontrar muitos outros, daquele modelo que eu considero ser um dos mais felizes de liberação ética. É por isso que, no final da minha intervenção, é a bioética, falar um bocadinho das suas origens, os fundamentos da deliberação. E nós podíamos quase começar com esta grande questão entre o que é ética e a bioética. E eu dizia-vos que às vezes nós temos muita dificuldade de perceber o que é isto da bioética. E alguns já devem ter reparado que eu tenho aqui na minha mão uma nota de 100 reais, que não é minha, por acaso é do deputado, foi a pedir que estou, e dizem que é a nota mais alta, maior que existe, deve valer algum dinheiro. Imaginai que eu, para vos explicar o que é bioética, sei como esta nota. E começo por perguntar, alguns terão vergonha, se eu esta nota fosse minha e eu a quisesse oferecer e eu dissesse, quem é que quer esta nota? Toda a gente diria, sim, eu quero essa nota, ficar com essa nota. Claro, vocês não dizem que têm vergonha, mas de certeza, numa outra situação, quando os vossos pais, alguém vos oferecesse uma nota, tens aqui uma nota, pega, imediatamente, nesta nota. Mas acontece que toda a gente quis esta nota, acordarmos com isso. Mas imaginai que eu agora vou fazer isto. Desculpa, Ricardo, mas eu juro que não vou fazer isto. Eu peguei nesta nota e amarrotei-a toda. E agora continuo a fazer a minha pergunta. Continua a querer esta nota? Já não. Toda a gente. Esta nota. Porquê? Porque eu vou simplesmente fazer. Mas isto calhou mal. Geralmente quando eu faço isto funciona. Portanto, foi a primeira vez que alguém me disse, não, eu assim já não quero. Mas ainda para dificultar mais a sua vida, eu ainda vou fazer outra coisa. Eu vou pegar nesta nota, vou deitá-la ao chão e vou pisá-la. E vou dizer, e agora, quem é que quer esta nota? Toda a gente, continua a querer esta nota. Sabe, a bioética faz isto. Imaginar que isto, nós percebemos o que é a bioética. Quando percebemos que nesta nota, todos nós que estamos aqui, você também, percebemos que o valor desta nota não está no facto de ela estar amarrotada ou de ela estar muito lisinha. Ela tem um valor que está escondido por detrás deste papel que aqui está. E esta nota tem um valor de 100 reais, neste caso, que é uma nota que o seu valor está escondido. Se todos nós percebemos isto com um modelo metal, com as notas. Imaginei agora, estamos a falar de um doente, de uma pessoa como nós, eu e vós. E porquê que nós não atuamos da mesma maneira e tratamos as pessoas com a mesma dignidade e com o mesmo valor, quer elas estejam jovens, sãs, felizes, bem dispostos, como estejam já doentes, em fim de vida e quase não valer nada para uma sociedade. E é isto que procura ao longo da história a bioética fazer. Dizer que o valor, a dignidade da pessoa humana tem que ser sempre o mesmo. Que não somos nós, como donos da verdade, que damos valor e dignidade às pessoas. Que as pessoas, tal como esta nota de 100 reais, as pessoas têm um valor que é um valor intrínseco. O valor que está escondido por trás deste pedaço de papel. E assim o valor das pessoas também está escondido. E no fundo foi isto que suscitou a questão da bioética. E por isso, antes de começar, aquele grande problema que nós temos, depois desta questão da dignidade, do valor intrínseco da pessoa, e é por isso que há uma cadeira, uma disciplina, uma área do saber própria para esta realidade, tem que ter consequências com esta questão da deliberação. E este cartoon é sintomático daquilo que acontece nas nossas discussões, na nossa deliberação, naquilo que é o contato com as outras pessoas. Este é um exemplo de duas tendências, uma pro-life e outra pro-choice, uma a defender a vida e outra a defender a escolha, na questão do abortamento, na questão da eutanásia, nessas questões mais fraturantes. E muitas vezes nós portamos-nos desta maneira. Parece que andamos a esgrimir argumentos uns contra os outros. E em vez de encontrar pontos de diálogo,
encontrar aquilo que nos pode unir e que nos pode chegar a um consenso e a chegar a um ponto de diálogo, possivelmente de todas as pessoas. E às vezes falta-nos isso, porque senão nós estamos formatados, fomos habituados desde sempre a defender quase de forma irracional as nossas ideias. Somos muitas vezes, na nossa forma de educar os mais novos, nós somos quase que incentivados a dizer que nós devemos ter firmes nas nossas convicções e trocamos esta ideia de firmeza das nossas convicções por ideias pré-formatadas que não são as nossas. Só aquele que tem verdadeiras convicções assente na sua própria reflexão pessoal é capaz depois de as defender perante o outro. E quando nós temos esta capacidade de defender as nossas ideias, nós temos a capacidade também de, pelo menos, suspeitar que o outro é capaz de ter alguma razão. Que o outro também pode ter alguma razão naquilo que diz, na sua forma de pensar e interpretar a vida. E assim, nós temos na bioética, vou agora rapidamente falar-vos de alguns aspectos para que percebam um bocadinho do que é isto da especificidade da bioética, ainda que muitos, imagino que já o conheçam. Mas a bioética não é uma área do saber com muitos anos. Ela nasceu por volta dos anos 70 da nossa era, do século passado, e portanto não tem muito tempo na sua história. E ela nasceu com, essencialmente, duas grandes vertentes, duas grandes linhas. Uma delas, que é esta que aponta para este senhor, o Van Potter, que era um oncologista, um homem que se dedicava à área da saúde e que olhou para estas questões do desenvolvimento tecnológico na área da saúde e olhou para algumas situações que estavam a acontecer precisamente de retirar dignidade aos nossos doentes e aquilo que se estava a fazer com os nossos doentes, que se lembrou de escrever um livro que se chamava Bioética, Ponte para o Futuro. E este era o homem da corrente da bioética global. Ele dizia que, no fundo, aquilo que nós temos que aprender é uma ciência da sobrevivência. Nós temos que aprender novamente a viver. Como que voltar à escola da vida e aprender que, afinal de contas, o caminho que nós levamos de destruição do ser humano, de destruição da natureza, vai ter uma consequência dramática. Então, a bioética para Van Potter era como uma ciência da sobrevivência. Encontrar novas fórmulas para que consigamos manter-nos no futuro e ter uma nova maneira de relacionar-nos com a própria natureza e com a própria vida. E então esta ética era uma ética da vida, uma ética global que abrangia todas as áreas do saber. Ao mesmo tempo, surgiu uma outra corrente, esta delineada por Ellingers, outro cientista, mas ele começou por chamar a atenção de uma outra realidade. É que o que Van Potter estava a dizer era muito bonito, é lindo falar de uma ética global que abarca todas as áreas das dimensões da vida humana. Mas é impossível nós termos uma dimensão de tal forma alargada que depois tenha consequências práticas na vida. E então, segundo Ellingers, ele dizia que o que é necessário fazer é especializar-nos. Especializar-nos especialmente naquilo que é a área onde o homem se sente mais vulnerável. Onde as questões éticas do próprio homem estão à flor da pele. E ele dizia, não há área nenhuma da vida humana onde o homem se sinta tão frágil, tão vulnerável, tão incapaz de deliberar, de decidir e de ser autónomo, como na área da biomedicina. É na área da saúde onde nós encontramos o homem, dizia ele, em toda a sua potencialidade, porque era em toda a sua fraqueza, em toda a sua debilidade. Pensava que o Padre Ricardo está a desenvolver uma tese que precisamente fala sobre esta perspectiva, a grandeza e a debilidade e a fraqueza do homem e como é que isto se interpõe na própria realidade. E então, dizia ele que era necessário centrar-nos numa área do saber que fosse muito dedicada à biomedicina.
E de tal forma foi importante esta linha, de tal forma esta especialização foi importante, que praticamente até já no princípio deste século, até praticamente aos nossos dias, a grande linha a qual ficou associada à bioética foi essencialmente à biomedicina e às questões da área da saúde. Porque na verdade é aí que nós somos capazes de identificar na prática aquilo que são as consequências de trabalhar, de estar, de acompanhar, de cuidar aquele que na sua fragilidade, na sua doença, é vulnerável e por isso incapaz de autonomia muitas vezes. E porque esta corrente da bioética foi tão importante que ela teve consequências magníficas. Ela teve consequências práticas na vida concreta das nossas sociedades. Vê, aqueles que trabalham no hospital, ouvem falar todos os dias de consentimento informado, ouvem falar todos os dias de respeitar o doente, de informar o doente, de se relacionar com a família. As senhoras enfermeiras e os senhores enfermeiros, todos os dias, quando vão fazer alguma intervenção, um penso, uma intervenção de qualquer tipo, pedem sempre licença ao doente. Dá-me licença que eu pegue no seu braço. Isto é bioética prática, na vida concreta. Isto é uma conquista que vai contra aquilo que era uma outra corrente, que até há muito pouco tempo era desconhecida na maior parte de nós, que era a ideia de um certo paternalismo médico, um paternalismo da enfermagem. Porquê? Porque o médico, o enfermeiro, era o que sabia de todas as coisas, é aquele que tinha a responsabilidade de me curar, e o enfermeiro e o médico não tinham necessidade de explicar, de informar. Então eu estou a fazer bem ao meu doente e ainda tenho que perder tempo a assinar um papel, a explicar-lhe todas as coisas. Agora, como é que eu vou explicar o que é uma neoplasia a um doente? Porque eu só sei essa linguagem. Como é que eu vou nós em Portugal dizemos, trocar em miúdos esta linguagem técnica na qual eu fui formatado? E perante tudo isto, são as consequências da própria bioética. Estas duas correntes têm algumas razões de ser. Porque é que, apesar de em todos os tempos, desde o início da medicina, nela mais tradicional, ela mais desenvolvida, nós sempre ouvimos falar de esta questão das questões éticas. Não é novidade nenhuma, desde aquilo que se chamava o juramento de Hipócrates, que tinha a ver precisamente com esse juramento, que ainda hoje se é feito, na qual se promete cuidar, dar a vida até pelo próprio doente, reservar, guardar no segredo aquilo que são as informações do doente. Ainda há muito poucos dias a Organização Mundial de Saúde e a Associação Internacional dos Médicos fazia uma reatualização do juramento de Hipócrates. Toda a gente ouviu falar do nosso Galeno de Pérgamo e de toda a sua história da medicina e tudo aquilo que foi o seu inventário, o seu desejo de cuidar de forma muito pessoal dos doentes. Faz parte do ADN da medicina e das ciências biomédicas, faz parte desse ADN, esta mesma realidade. Mas acontece que nunca como, essencialmente, a partir da década de 60, 70, nós encontramos em mutações de vários tipos. E eu pus ali algumas, mas que são evidentes para todos nós. Nunca como hoje nós assistimos a deslocações de populações de forma tão sistemática, e não só deslocações de populações por catástrofes, por miséria, por subjugação de outros povos. Às vezes é deslocações de populações, como aconteceu em Portugal neste tempo de crise, da imigração dos jovens que tiveram de sair de Portugal para ir por outros lados, procurar emprego onde pudesse ganhar a sua vida. Estas colocações destas populações. Depois, os desenvolvimentos na área da educação e da cultura. Nós hoje é sintomático porque quando um doente vai ao consultório, antigamente estava ali mudo e calado e limitava-se a responder às perguntas técnicas daquilo que é o
processo de diagnóstico, essas perguntas básicas do há quanto tempo, qual a sintomatologia, qual a herança genética, o que é que lhe está a acontecer, essas perguntas banais que todos os médicos fazem para saber fazer um diagnóstico primário ao seu doente. Mas hoje em dia não é assim que acontece. Hoje em dia, se repararem, as pessoas já vão ao consultório e já trazem até a folha com o Google, o Dr. Google, e já sabem qual é a sintomatologia. E mais, já vem com a descrição, qual é o tratamento que devem utilizar. Então, Sr. Doutor, o senhor não me vai mandar fazer um ataque? Então, o que é que isto vem? Aqui eu li que isto pode ser, estes sintomas podem ser sinal desta doença. E depois vou demorar muito tempo. E se o doutor não receita, não prescreve qualquer meio auxiliar diagnóstico, então o doutor não presta para nada, porque é um incompetente. Esta é a mudança cultural. Está associada também a uma questão de própria cidadania. Hoje em dia nós aprendemos a reivindicar os nossos direitos. Hoje em dia as pessoas já não têm atitude passiva diante da autoridade, seja ela qual for. Também é um médico, também é a enfermeira, ou a enfermeira, ou a médica, que está a atender aquela pessoa. Tudo isto são questões que nos colocam novos desafios. Mas esses desafios podem ser divididos em duas grandes áreas. Eu costumo dizer que nós temos uma bioética das situações persistentes e a bioética das situações emergentes. E isto resume-se basicamente a isto. A bioética, como já perceberam, e esta é a minha área de maior especialização, até por causa das questões da neurociência, está muito ligada a questões emergentes. Questões que surgem, porque só podem surgir agora, porque há 50 anos atrás nós não tínhamos esse problema, porque nem havia a técnica, nem havia a possibilidade. E então estas situações precisam de ser constantemente respondidas e ter uma avaliação ética e alguém que nos ajude também a deliberar perante estas possibilidades que nós estamos. Eu ainda estou no tempo que para medir, para saber quando um doente tinha falecido em casa, se usava um espelho. Eu lembro-me disto. Usar um espelho. Se calhar os mais novos não sabem o que isto é. Quando alguém falecia em casa, pedia-se a alguém, pelo menos em Portugal, pedia-se a alguém que trouxesse um espelho pequenino, em que fosse um bocadinho de espelho, e se punha em frente à boca e ao nariz para ver se tinha bafo, se embaciava o espelho. Porque se embaciasse é sinal que ainda estava vivo, ou seja, ainda respirava um pouquinho, estava em agonia, mas ainda não era o momento de chamar o padre, ainda não era o momento de preparar a roupa e chamar o senhor da funerária. Eu começou desse tempo. Hoje em dia, nós já estamos numa fase em que as questões, por exemplo, da morte cerebral, são do dia a dia e correntes dos nossos problemas. São estas tais questões emergentes que todos os dias surgem no hospital e que para isso é necessário alguém com competências éticas para ajudar o médico, quando está diante de uma situação concreta, a ajudá-lo a deliberar. Não é dizer que mande esse assunto para a comissão de ética do hospital e daqui a um mês vai ter a resposta. Meu caro amigo, eu tenho um doente à minha frente, eu tenho um doente da minha enfermaria, eu quero a resposta agora, o mais rápido possível. E isto é estas situações emergentes de uma profissionalização que nós temos que ter destas comissões. Mas a outra questão não é menos importante, meus caros ouvintes. A questão das situações persistentes continuam a ser tão atuais como eram há 200, 100, 1000 anos atrás. Questões como o abortamento, questões como a eutanásia, são questões que estão presentes hoje em dia nos nossos hospitais, que estão presentes na vida das pessoas e que são discussão na opinião pública, mas também são discussão já há 1000 anos atrás. Já se falava disso no tempo dos egípcios e nós temos esta ideia que perpassa toda a realidade. E nós continuamos a ter de dar resposta, a dar orientação, a ajudar a deliberar também nestas questões persistentes. Mas há um outro aspecto que foi fatal para o ressurgir da bioética e da sua importância, que foi este avanço tecnológico.
aquilo que foram as grandes novidades da tecnologia. E agora, rapidamente, vou-vos recordar, alguns que estão na área da saúde, sabem isto de cor. Às vezes nós imaginamos que questões como a hemodiálise, questões como o transplante cardíaco, são coisas já dos nossos tetravós, que existiram desde sempre. Mas ver como isto não é verdade. Isto são técnicas muito recentes. A hemodiálise, por exemplo, nasce em 1961 e que teve uma consequência grave. Tanto que até 1961 não havia hipótese de resolver de forma eficaz todos estes problemas. Mas mesmo assim, quando em 1961, na década de 60, surgem estas novas técnicas de hemodiálise, elas surgem cheias de problemas éticos. Trouxeram uma inovação tecnológica, mas trouxeram montes de problemas para as questões de deliberação e que eram as questões de justiça e de equidade. A grande questão era, perante um equipamento caro, raro e que não estava disponível para toda a gente, a quem é que nós deveríamos facilitar este acesso a esta técnica da hemodiálise? É evidente que a primeira coisa que se fez foi chamar os clínicos e dizer, meu caro doutor, diga-me quem é que dentro do seu número de doentes está em condições de beneficiar desta técnica. E os médicos, simplesmente, por critérios clínicos, disseram este, podem ir para a pool, podem ir para a lista dos que vão beneficiar desta técnica. Mas como estão a perceber, no início da técnica, nós encontramos uma grande dificuldade. Mesmo assim, era preciso um grande número de máquinas que pusessem em funcionamento e dessem acesso a todas as pessoas para esta técnica, o que não foi possível. Então os médicos dizem, nós não podemos avançar mais do que isto, eu apenas posso falar como médico e dizer aquilo que é os condicionantes clínicos daquela pessoa. Estou bem de tempo. São estas questões. E então qual foi a genialidade? Foi a genialidade de criar uma chamada God's Committee, uma comissão de Deus. Já foi chamada assim de forma dramática, porque era um conjunto de tecnocratas que decidiram, bem, se os médicos não nos dão a resposta, vamos chamar a sociedade civil. Vamos perguntar às pessoas da rua e às pessoas da sociedade em que nos venham dizer quem é que vai beneficiar de tudo isto. E imaginai qual foi o resultado. Estados Unidos, década de 60, perante uma lista de pessoas, que geralmente esta lista era constituída por brancos, de uma sociedade integrada, e era preciso agora escolher quem é que ia beneficiar da técnica. Imaginai o resultado. O resultado foi que os negros, as mulheres, os velhos, foram postos logo de lado. Porque esses não estavam a produzir, porque esses estavam envoltos do racismo e daquela própria sociedade. E chegou-se à conclusão de que não podíamos continuar segundo estes modelos. Depois, estes critérios de determinação da morte, 1968, a transplantação cardíaca, 1967, estamos agora a celebrar, precisamente neste ano, celebramos no mês passado, o aniversário deste processo de transplante cardíaco, o primeiro que se fez e que não foi feito nos Estados Unidos, como sabe, foi feito na África do Sul, e que revela bem esta novidade de todas estas técnicas que nos apelam para novas dimensões. E por último, aquilo que é a procriação medicamente assistida, a PMA. Esta procriação medicamente assistida, que em 1978 possibilita pela primeira vez que seja fabricado, produzido um embrião, já não no útero materno, mas numa placa de Petri, num tubo de ensaio, um bebê proveta, como é que se chamar, mas que a técnica não foi bebê proveta, como nos estão a perceber. Esta capacidade de facilitar que esta técnica possa beneficiar aquelas mães ou aqueles casais que não podem ter filhos. E todas estas técnicas todas estas questões têm consequências éticas profundíssimas na nossa sociedade. Porque é evidente que é um ganho em saúde possibilitar a alguém que não pode gerar
que o possa fazer a partir de agora, através de uma técnica mais invasiva ou menos invasiva, seja uma FIV, seja uma outra técnica qualquer, mas que possibilite a esta mulher poder gerar, que é o desejo da maior parte das mulheres. Mas ao mesmo tempo, nós percebemos que há uma consequência, que são os embriões excedentários. A técnica tal qual a temos hoje em dia implica, como sabem, que tínhamos, por causa das taxas de sucesso destes implantes no último década de embriões, que anda à volta dos 30%, no máximo 40% de sucesso da técnica. Então é necessário ter um maior número, porque a técnica é muito invasiva e a técnica toda ela implica grandes custos para a saúde da mulher, que tenhamos de reserva mais alguns embriões que são excedentários e que não são todos implantados no útero da mulher, mas que são reservados, criopreservados. Mas depois, o que queremos fazer com eles? Quando a mulher atingiu o seu objetivo de ter uma gestação com sucesso, de termo, depois o que é que fazer aos outros? Mas, quando se vê que às vezes esta técnica, pela sua forma ainda muito rudimentar, apesar de todos os avanços, tem como consequências gêmeos, trigêmeos, quatrigêmeos, que uma família já não pode suportar. E os outros embriões, que estão lá criopreservados, no centro de criopreservação, o que é que lhes vamos fazer a eles? Eles são material genético, ou já são uma vida humana? Eles já têm algum valor e alguma dignidade? De quem é que eles pertencem? Pertencem à família. Sabem que em Portugal acontece uma coisa, na lei da Comissão Médicamente Assistida, nós temos uma lei de que, passados 5 anos, os pais, o centro onde está criopreservados aqueles embriões, são convidados a decidir o que é que vão fazer a esses embriões. E é sintomático, dizia-me alguém, é sintomático porque a maior parte das pessoas, atende o telefone pela primeira vez, quando sabem que é para lhes perguntar o que é que vão fazer àqueles embriões que eles estão, depois já não atendem mais o telefone. Depois enviam-se cartas. Porque, na verdade, é difícil decidir uma mãe que sabe, um pai, um casal, seja hetero ou homossexual, como em Portugal, o que é que vão fazer com aquele material que sabe muito mais, que é muito mais do que um material genético, que é muito mais do que um conjunto de células. E dar essa responsabilidade aos pais que já não têm condições económicas para implantar o resto desse material, desses embriões e continuar o processo de procriação, mas também não têm muito mais opções. Será dar para investigação, doar para adoção ou então destruir esses embriões. Nenhum de nós. As opções são de tal forma más e dramáticas que de facto é difícil pôr uma mãe, um pai, ou um casal, uma mulher a decidir sobre estas questões. Mas isto é a consequência deste avanço da tecnologia. Depois, uma outra questão que esteve muito associada, a estas experimentações, aquilo que é os abusos que se foram evidenciando. E foi muito importante nesta década de 60, um senhor, este Henry Bishop, que em 1966 relata no American Journal of Medicine, relata um conjunto de práticas, de ensaios que estavam a fazer que eram contra a dignidade das pessoas. E dentro destes casos, nós tínhamos casos como Brooklyn, como Tuskegee, que já todos ouvimos falar, e até há filmes sobre isto, o que era uma sociedade inteira, um grupo, um bairro, uma aldeia inteira, um bairro grande dos Estados Unidos, em que a comunidade negra, que era muito afetada pela sífilis, uma doença que já na altura era tratada, como sabem, com penicilina, e essa gente foi preservada, foi-lhe impedido o acesso dessa medicação pelo simples facto de testar, a saber qual era a evolução da sífilis, e então preservaram e evitaram que aquelas pessoas tivessem acesso a essa terapêutica só para testar. Eles morriam. E, apesar disto, isto foi feito na década de 60, não foi na pré-história, nem na Idade Média, nem na Idade Antiga, nem no tempo dos pré-históricos das cavernas. Foi feito agora.
casos como a injeção de células cancerígenas em crianças que estavam em lares, em orfanatos, cuidadas pelo Estado, para simplesmente ver a evolução de toda esta doença. Todas essas práticas foram denunciadas por este médico, Henry Bishop, e que veio trazer uma alteração associada a um relatório, a uma comissão que foi feita, este relatório de Belmonte da cidade, em que se tentou discutir estes problemas e encontrar um conjunto de normas, de princípios, que pudessem preservar toda esta realidade. E este relatório de Belmonte é a primeira vez em que, de forma organizada, se fala daquilo que depois virá a ser o principialismo. E então as regras básicas que estavam associadas eram assentes nesta ideia. Em primeiro lugar, tudo aquilo que se faz deve ser feito para benefício do doente. O princípio da beneficência. Depois, uma outra realidade é que tem que haver justiça naquilo que se está a fazer, respondendo àqueles que achavam que são os grupos mais vulneráveis, que deviam ser as cobaias dos ensaios clínicos. E depois, que esta questão fosse assente no conceito de autonomia dos próprios doentes. Estes três critérios foram preservados nesta grande teoria do principialismo, que depois iria dar causas ao principialismo. Outra questão que fundamentou estas questões da bioética foi precisamente aquilo que eu chamei os contragolpes da tecnologia. Todas as coisas que aconteceram com o avanço tecnológico e os recursos tecnológicos que eram levados ao extremo e que nós não tínhamos capacidade sequer de imaginar todas estas consequências. O caso de Karen, que foi uma jovem que, só vou contar esta história, porque assim também eu depois vou deixar os slides, depois podem ser distribuídos por todos, quem quiser pode falar, e depois tenho o meu e-mail no início, podem mandar um e-mail, a perguntar, a discutir, estejam muito à vontade para continuarmos este diálogo para além desta sessão daqui. Este caso de Karen é uma jovem, imaginei que era uma jovem que tem um acidente e que descobre e que fica em estado vegetativo persistente durante muito tempo e depois é necessário que a família, que nem eram os seus pais adotivos, que decidem, pedem ao tribunal, pedem ao médico, em primeiro lugar, para desligar a máquina, com o argumento de que a sua filha tinha deixado um papel escrito, dizendo que se queria suicidar. E que, por isso mesmo, tinha sido feita a análise das toxinas e que tinham identificado que ela tinha ingerido uma grande quantidade de medicamentos antes de pegar no carro e se deslocar. E acontece que, perante esta situação, os pais dizem: não há sentido, nós estamos a violentar a autonomia da nossa filha, porque ela queria morrer. Ela, se calhar, queria morrer de qualquer maneira e, portanto, queria acabar com a vida. Porque é que nós agora estamos a mantê-la presa à vida? E então havia uma discussão que era mais grave. E quando fizeram a análise do acidente, descobriram que na ribanceira onde ela caiu, havia sinais de uma travagem violenta antes de se despistar na curva. E então o argumento de algumas pessoas que eram contra desligar a máquina não é só: quem nos diz agora que esta jovem, depois de ter ingerido a medicação, sentiu necessidade de ir a correr para o hospital para fazer uma lavagem, para pedir ajuda a alguém, porque se ela se quisesse matar e quisesse ir pela ribanceira abaixo, não havia necessidade de ter travado daquela forma e de ter tido um despiste. Será que ela queria mesmo matar-se? Será que ela se arrependeu de o fazer? Como é que nós agora podemos nos advogar em deuses e dizer que ela queria se matar? Portanto, nós vamos deixar esta possibilidade. E tudo isto só é possível porque há técnicas que hoje temos, como é essencialmente a ventilação artificial, que possibilita toda esta monitorização, toda esta possibilidade de manter viva em situações mesmo de grande extremidade. Nesta questão do Hopkins Baby, John Hopkins Baby, a senhora do hospital, uma criança que estava com uma fissura e que basicamente podia ser curada com uma pequena intervenção cirúrgica, não muito complicada, mas ela tinha uma trissomia.
E os pais disseram, não, ninguém faz nenhuma intervenção porque ela tem uma trisomia e vai ser muito feliz. E, portanto, se ela já tinha esta questão, este problema de saúde, nós não vamos interferir e vamos deixá-la morrer. E é uma história também muito interessante, que está nos cadernos da bioética, e que revela esta tensão que durou meses em que uma alimentação artificial e os desejos dos pais de acabar com a vida desta criança. É técnica que vem trazer algumas questões. Depois, relacionado com estas questões emergentes, apenas queria recordar-vos com as novas questões que são colocadas a todos nós no nosso dia-a-dia. A questão do racionamento e da racionalização dos recursos em saúde. Em ontem, numa conferência que veio no Paulo, eu falava precisamente sobre isso. É preciso tomar consciência e os profissionais de saúde têm cada vez mais de intervir neste aspecto. É que não é possível haver tudo para todos. E nós, perante esta realidade, os custos em saúde, os orçamentos mundiais de todos os Estados em saúde que vão aumentando, não pode ser ignorado pelo profissional de saúde. Até há muito pouco tempo, o médico, o clínico, o profissional, apenas estava preocupado com o bem do doente. E se ele considerava que era necessária aquela intervenção, aquele meio auxiliar de diagnóstico, a fazer aquela atuação, a prescrição daquele medicamento, não se preocupava nada com o facto de custar muito ou custar pouco, de o custo em saúde ser muito ou pouco. O que ele importava era este momento. O grande desafio hoje em dia dos profissionais de saúde é que, para além desta competência técnica, científica, de saber o que é melhor para os seus doentes, eles têm também de ter esta preocupação de justiça social, de racionalidade na utilização do bem que é de todos e que, por muito que nós queiramos, e às vezes nós imaginamos que é só um problema do nosso Estado brasileiro, ou que é o Estado português, ou que é o Estado de Angola, ou que é o Estado espanhol, e que bons são os suecos, os dinamarqueses, os alemães, que esses sim, esses têm tudo muito bem gerido e não há problemas de alocação de recursos. É mentira. Em todos os lados, à sua escala, todos têm esta preocupação com estas questões da alocação de recursos. O outro aspecto da outra situação emergente é esta questão da neuropotenciação, do estudo do cérebro. Nós nunca como hoje, em menos de 10 anos, nós evoluímos na técnica, naquilo que são as questões mais básicas do conhecimento do nosso cérebro. Eu dizia hoje de manhã, aos colegas que estão lá embaixo, que ninguém se iluda, apesar de termos a ilusão de conhecermos muito bem o cérebro humano, nós ainda somos tão rudimentares, nós ainda suspeitamos de muitas coisas. O cérebro continua a ser um grande mistério para todos nós. E é por isso que nós, apesar de toda a técnica, ainda não conseguimos percebermos como é que tudo possivelmente funciona, ainda temos doenças neurodegenerativas e nós não conseguimos dar solução. E é por isso que nós, apesar de tudo isto, ainda continuamos a dizer que se justifica um prémio Nobel da medicina ou alguém que fez uma lobotomia do cérebro e começámos a dizer que era uma técnica necessária. Isto revela este grande desconhecimento, mas ao mesmo tempo um grande desafio que tem a questão do cérebro. E depois a questão daquilo que em Portugal se está a debater e que já está bem presente, a questão do testamento vital, de sabermos que até que ponto é que um doente, ou eu, não estou doente, tem possibilidade de escrever, fazer um testamento, uma declaração antecipada de vontades, na qual eu digo, se acontecer esta situação, eu não quero ser reanimado. E depois perceber qual é a validade jurídica, a validade ética de um caso como esse, de uma situação deste tal testamento vital. Tudo isto é possível por todas estas realidades. E então, a bioética surge para tentar ajudar os profissionais de saúde, em primeiro lugar. Foi esta a grande linha que venceu destas duas linhas iniciais de que eu vos falava, a área da saúde. E ela tem grandes perspectivas de perceber uma forma de atuar que é autenticamente revolucionária. Sabes que eu pertenço ao Instituto de Bioética em Portugal e é ponto assente que no nosso Instituto não há aquela
expressão de bioeticistas. E, por favor, não me chamem a mim bioeticista. Não há bioeticista. Porque um bioeticista é alguém que só sabe de bioética. E sabem, há um médico famoso em Portugal que se chamava Abel Salazar. E Abel Salazar tinha uma frase que é sintomática que eu uso para todas as situações da minha vida. O médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. E isto aplicado à bioética, o bioeticista que só sabe de bioética, nem de bioética sabe. E, portanto, aquilo que nós fazemos no Instituto é especializar todas estas áreas do saber. A bioética é uma área transdisciplinar e interdisciplinar. Todos nós que trabalhamos na bioética somos especialistas numa área científica, seja as neurociências, seja a medicina, seja cuidados paliativos, seja a enfermagem. Todos nós temos uma especialização concreta. E depois temos esta sensibilidade para as questões éticas. E vocês percebem muito bem o que é que isto poderia dizer. O que seria de mim se na área da bioética, se na área da neuroética, se eu começasse a falar de bioética a um neurocirurgião, eu não soubesse o que é que estava a falar, quais são as técnicas, as possibilidades, quais são os limites e dialogar com ele. E, portanto, é necessário que haja esta ideia de relação que aponte a vários sentidos. E o professor Walter Oswald, que é um dos grandes da bioética mundial, mas também em Portugal, que tenho a graça e a sorte de trabalhar com ele no meu instituto e estar no meu corredor lá da faculdade, um homem fantástico, com uma lucidez incrível. Ele começava por fazer esta atenção, ele que é médico, dizia muitas vezes, olha, não se convença de descobrir uma pólvora quando vieram falar da bioética. A bioética já esteve presente, ainda que fosse de uma forma inonenada, ou seja, de uma forma que ninguém sabia, sem lhe dar um nome. Todas as pessoas que estão voltadas a estas questões percebem muito bem o que é esta ideia do cuidado e da atenção às próprias pessoas. E o professor Daniel Serrão, outro grande homem da bioética, que também faleceu há relativamente pouco tempo, mas que marcou não só a patologia, a anatomia patológica em Portugal e em certa forma na Europa, mas que se dedicou também às questões da bioética. Ele começava por dizer que a bioética é uma reflexão pura, é reflexão perfeita sobre aquilo que é o dado científico. Mas ela não fica apenas numa teorização de algumas chavões, de algumas palavras que nós vamos dizer. Ela tem que ter como resultado final ajudar na deliberação, ajudar na própria decisão. O professor Biscaia, outro homem da bioética, tendo esta ideia de que a bioética é aquilo que possibilita o diálogo da medicina com a sociedade, com a cultura. Sabem que, como dizia alguém, o Sr. João Lobo Antunes, ele dizia uma expressão que chamava, quando falava dos médicos literados e aqueles médicos que gostam de escrever livros e aquilo que são relatos de casos clínicos que se multiplicam cada vez mais, ele dizia que era a necessidade dos médicos de falar com o mundo dos vivos e o mundo dos normais. Porque às vezes é esta a experiência que o clínico tem, de tal forma estar envolto desta realidade da doença, da patologia, da debilidade, que às vezes se esquece que há mais mundo para além do mundo do seu hospital. E a catarse que tem é esta catarse de escrever, dialogar, de se abrir aos outros. E é por isso também que estas preocupações bioéticas são cada vez mais abraçadas pelas faculdades de medicina. Os diretores de faculdade de medicina acham essencial que esta formação e esta preocupação das questões bioéticas não seja lá uma coisa muito escondida, às vezes no segundo ano, lá em Portugal, no segundo ano da faculdade, ou no quinto ano, no internato, ali uma coisa escondida e que os alunos vão e não vão, e dada sempre assim por alguém que percebe pouco do assunto, mas que não há muito oportunidade de fazer, e cada vez mais estas preocupações começam a estar bem presentes. Terminada esta parte, queria agora, estão muito cansados? Deixem-me só ajudar.
Terminada esta parte, eu queria agora dedicar-me algum tempo a falarmos daquilo que são um método. Como é que a bioética atua no seu dia-a-dia? E ela atua essencialmente com esta ideia dos princípios em bioética. Sabem, há na bioética várias correntes associadas até à própria ética. Há uma corrente principialista, como o nome diz, fala muito da situação de princípios, e que esses princípios é que devem nortear as nossas atuações. Mas também há uma ética e uma bioética da virtude, em que o importante é, à boa medida aristotélica, a importância do médico que seja ele próprio virtuoso, que tenha em si as qualidades próprias, que não precisa de nem princípios, nem regras, nem superiores para deliberar. Ele tem dentro de si esta capacidade de autonomamente deliberar sobre as suas decisões. Mas é essencial que saibamos algumas coisas sobre os princípios em bioética. E escolhi estes aqui, são muitos, mas que eles procuram de forma sistémica chamar a atenção de qual é a grande preocupação quando estamos diante da pessoa doente, quando estamos diante da pessoa vulnerável. Primeiro, é esta ideia do respeito. E sabem que esta ideia do respeito é uma ideia que às vezes nós não percebemos muito bem o que é isto de respeitar alguém, de respeitar a outra pessoa. Às vezes imaginamos que, em nome desse grande objetivo, que é a necessidade de curar a pessoa, nós podemos desrespeitar a sua intimidade, os seus valores, aquilo que são a sua própria autonomia, e desrespeitar a pessoa é, essencialmente, nos casos profissionais de saúde, em não ouvir a pessoa. E nós, quando falamos disso, nós sabemos como é muito importante esta ideia de ouvir a pessoa. Mas também sabemos que é muito difícil. Eu não me canso de repetir esta história, que é aquilo que acontece em Portugal neste momento, em que, apesar de tudo isto que se apregou nas faculdades, do próprio Ministro da Saúde português ser um médico que conhece tudo isto que eu estou a falar, as normas que nós temos em Portugal é que as consultas no consultório, em ambulatório, demorem 15 minutos. Há um tempo marcado para cada consulta. No planeamento da consulta externa, o médico é dado um conjunto de processos que percorrem todas as horas do seu trabalho. E ele tem 15 minutos para fazer isso. E depois alguém me diz, mas como é que você pode falar em respeito pela pessoa quando ele tem 15 minutos para fazer um diagnóstico, para fazer um prognóstico e fazer uma prescrição? Como é que eu posso fazer tudo isso em 15 minutos? Como é que eu posso ouvir a pessoa e respeitar a sua sensibilidade religiosa, a sua sensibilidade, o seu problema familiar, aquilo que está por detrás da sua motivação, de saber como, um simples caso, de saber como é que veio ao hospital ou como é que veio ao centro de saúde? Será que veio a pé? Será que veio um filho que a trouxe? Será que veio na ambulância? Será que teve que andar a pedir boleia, carona a alguém para chegar aqui? Tudo isto é preciso tempo para o fazer. E este respeito é, essencialmente, uma realidade que nos vem do próprio interior. Como está? Muito bem? A cena de controle, senão eu vou-me perder. 10 minutos antes, serão dizer. Então este respeito é, essencialmente, respeitar o outro, que é dizer que o outro não é uma máquina. E uma das técnicas que no meu hospital, em Viana, acontece é uma alteração de mentalidade, que é na urgência, essencialmente. Tem um monitor, um computador, e tem a secretária. As secretárias, não sei se repararam, todos que já trabalham nos hospitais há muito tempo, em Portugal, elas foram diminuindo de tamanho, e cada vez estão mais pequeninas. É verdade. Se repararem, antigamente as secretárias eram enormes e elas foram diminuindo, e agora são muito pequeninas e mal cabe ali em cima o monitor do computador. E isto depois tem uma consequência. É que depois o monitor, o doente está do outro lado e o monitor está à frente. E o médico tem que estar a olhar para o processo. E está com um olho no doente, outro olho no processo. Mas depois cansa-se de estar a olhar para o doente e fica-se a olhar para o processo. E depois é outra coisa que acontece,
como sabem, quando nós temos de começar a escrever no processo tudo aquilo antes que não se esqueça, porque senão ele vai no meio dele, disse-me que estava a fazer barfim e depois eu esqueci-me disso e se vai para o internamento, ninguém sabe disso e ele vai dizer à enfermeira, olha que eu vou à consulta do sangue. Mas o doutor não disse nada aqui no processo. Incompetente aquele doutor, porque não esteve a escrever quando o doente estava a falar com ele. E isto que acontece. E então nós, pela Viana, nós conseguimos fazer uma ginga-joga com o equipamento, em que agora o processo está, em que os monitores estão mais pequenos, trocaram-se por monitores mais pequeninos, em que a informação não é vista pelo doente, é uma informação privada do clínico, mas que seja fácil ter o doente à frente e o monitor também esteja mais facilmente. Então eu posso dar uma piscadela de olho ao processo, mas estou a olhar para o meu doente e estou a olhar para o doente. Isto é a bioética aplicada neste tal respeito pela própria pessoa. Depois, este respeito tem a ver com uma ideia que eu não queria deixar passar, que é esta ideia da intimidade. E aqui, essencialmente, as senhoras enfermeiras e os senhores enfermeiros têm que ter esta atenção muito importante, que é respeitar o corpo nu do doente. Em que às vezes é necessário ter o corpo nu, a pessoa tem que estar com uma capacidade que seja fácil a intervenção para não perdermos tempo, é evidente, e até para estarem mais confortáveis naquilo que se está a fazer. Mas é necessário não esquecer que aquele corpo não é um objeto, é um homem ou uma mulher. E assim como nós seríamos incapazes de mostrar o nosso corpo nu diante de alguém que nós não conhecemos, a quem nós não quiséssemos, também devemos ter atenção que respeitar o corpo nu de alguém é essencial. Contaram-me uma pequena história, contaram-me um colega do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, um grande hospital, o melhor hospital de Portugal, e onde tem uma forte, várias etnias, chegam de lá, de várias regiões de Lisboa. E ele contava uma história que era, chegou uma senhora no serviço de urgência e que ele chamou, e que tinha um nome estranho, o nome devia-se que era africano, um nome que ela não sabia. E a senhora chegou, e quando a senhora abriu a porta do consultório de urgência, ela olhou e viu que era, olhou só para ele, fechou a porta e foi-se embora. Ele não percebeu aquilo, viu que era uma senhora de cor, mas não percebeu aquilo e voltou a chamar a senhora. Chamou uma vez, duas vezes, e pediu à enfermeira para saber o que é que a senhora fugiu. Será que ela deu entrada no serviço e fugiu? Portanto, é preciso alertar as autoridades para dizer que esta senhora desapareceu, porque se ela morrer, entretanto, vão dizer que fomos nós que desaparecemos. E andaram à procura da senhora. E a senhora estava na sala de visita, na sala de espera exterior, no serviço de urgência lá do hospital. E estava junta com mais duas senhoras, da mesma etnia, da mesma cor, e que alguém foi falar com ela e disse: mas o senhor doutor já a chamou. E uma delas disse: pois, mas é que era um homem que ia ver. E ela tem uma coisa para me mostrar, que ela não vai querer que seja um homem a mostrar. E esta questão era, como sabem, no banco de urgência não há essas questões. Cada um é atendido segundo a sua chamada e, portanto, não há nada de escolher quem é, se é homem, se é mulher, se é jovem, se é velho. É aquele que estiver, é ele que faz a triagem, é ele que vai fazer esse processo. Mas naquele hospital aconteceu que, perante esta situação daquela mulher, em nome do respeito que devemos àquela mulher, que para nós não faz sentido nenhum, se calhar qualquer um de nós, se fosse um homem, fosse uma mulher, a atendermos, estaríamos ali, sabemos que a relação era uma relação clínica e que não ia ali nenhuma prejudicialidade, nem nada de menos digno de mostrar o corpo ou ser atendida por aquela pessoa ou contar aquilo que estava a passar de íntimo na vida daquela mulher. Mas em nome precisamente deste respeito pelos valores dessa pessoa, possibilitaram que ela esperasse até que a outra colega que estava no outro consultório estivesse ali, para ser ela a chamá-la novamente, e assim os dois clínicos trocaram os seus doentes para que esta mulher pudesse ser atendida
e ao mesmo tempo dignificada e ao mesmo tempo também respeitar os direitos de justiça. Reparem que isto é preciso ter alguma sensibilidade, porque a tentação que nós temos, imaginei que é um serviço de urgência no hospital, cheio de gente a entrar e a sair, cheio de trabalho, ainda preocupado por uma mulher que diz que não quer ser vista por mim, como se eu não fosse digno de haver. Esta sensibilidade, esta sensatez da decisão ética naquilo que é um procedimento técnico é essencial e ajuda-nos a estas questões do respeito pela pessoa. O outro princípio é o princípio da dignidade humana. Esta dignidade humana, que tem muito a ver com uma expressão de Santo Agostinho, que era a respeito do tempo, que dizia: se me perguntam o que é o tempo, eu não sei. Mas se não me perguntam, eu sei o que é. E é a mesma coisa com a dignidade humana. Todos nós sabemos o que é ser digno, o que é ter dignidade. Mas quando nos perguntamos verdadeiramente, mas o que é isto da dignidade humana? Será que há vidas sempre dignas? Quem é que dá esta mesma dignidade humana? Será que é uma realidade que está presente intrinsecamente em nós? Ou há formas de vida que não são dignas e há pessoas que não são dignas de viver? Porque se eu perguntasse a qualquer um de vós, todas as pessoas são dignas e têm a sua dignidade, nós dizemos que sim, senhor. Mas olha, houve um tipo qualquer que há uns dias atrás violou não sei quantas crianças, que matou não sei quantas crianças e vai ser condenado à morte. Tu concordas com isso? Claro que esse desgraçado tem que morrer porque ele não é digno de viver. Então espera aí, a dignidade somos nós que a pomos? Somos nós que damos às pessoas dignidade e tiramos às pessoas a dignidade? Será que a dignidade não é intrínseca como o meu eu é intrínseco a mim? E isto tem tudo a ver com a forma como tratamos as pessoas. Porque depois pode acontecer um caso do John Hopkins Hospital em que aquela criança, porque tinha uma trissomia, era indigna de viver. E porque os pais achavam que não ia ser feliz, porque ia ser sempre uma criança com uma trissomia e por isso não ia ser tão feliz como se calhar o irmãozinho dela, que era muito inteligente na escola, que corria, saltava e jogava a bola, e se calhar aquela criança ia ser uma criança muito especial. E então, esta é a questão central destas questões associadas à dignidade. E esta dignidade tem duas grandes características. Eu vou procurar avançar um bocadinho mais, porque vamos perder o tempo, mas chamamos a atenção de que esta dignidade tem que ser entendida por nós como uma realidade essencial, intrínseca à nossa vida. Mas ao mesmo tempo ela implica também esta dignidade de ação, em que nós, em nome desta dignidade, tudo aquilo que fazemos é para promover dignidade nos próprios doentes. E sabeis qual é a grande consequência? E vou avançando mais um bocadinho no outro princípio que queria chegar. Sabe qual é a consequência, meus caros? É a associação àquilo que são a ideia dos meios proporcionais e desproporcionais, ao encarceramento que nós temos das nossas atuações. Porque nós, quando percebemos verdadeiramente aquilo que é a dignidade da pessoa, nós percebemos quando estamos a atuar em cuidados intensivos, em cuidados paliativos, quanto manter, quanta eutanásia não há nos nossos hospitais, em nome de sermos contra a eutanásia. Porque às vezes manter vivo com meios desproporcionados a vida de alguém é tão errado e eticamente errado como aplicar a eutanásia a alguém. E às vezes nós temos muita dificuldade nesta questão dos meios que utilizamos, porque nos falta esta ideia de um conceito claro da dignidade das pessoas. Morrer não é indigno. E às vezes nós temos esta dificuldade. Morrer não é indigno. Morrer faz parte do processo da nossa vida. O que eu tenho de perceber é que aquela morte, deixar morrer, não é matar, meus caros colegas, mas deixar morrer alguém em paz, em serenidade, depois do seu ciclo vital, depois de tudo fazermos para o conforto daquela pessoa, não é matar aquela pessoa. Desligar aquela máquina não deve ser posta
como às vezes acontece. Eu estive nos Açores, numa ilha todo este fim de semana, também com clínicos, a falar sobre estas questões, e eles diziam uma coisa muito engraçada. Imaginei que é a respeito de um caso clínico em que havia um processo de uma amputação de um doente que já não tinha condições porque estava com Alzheimer, que não tinha condições de decidir por ele, e chamam a família e é necessário amputar uma perna àquele doente, e chamam a família e dizem, olha, o seu doente, o seu pai precisa de, temos que o amputar. É para amputar ou não é para amputar? E olha, e decidam rapidamente, isto foi verdade, porque isto foi numa quinta-feira de manhã, porque eu tenho que pôr na agenda da próxima de amanhã, para segunda-feira, ir para o bloco, senão vai ocupar-me o bloco e eu não tenho possibilidade de fazer a intervenção do seu pai. Isto é desumano, fazer isto a uma pessoa. E depois alguém pode dizer, mas isto foi feito em nome da autonomia, não são vocês que andam sempre a falar que é necessário respeitar a família, respeitar os doentes, ouvir os doentes. Pois, mas é que esta decisão não é uma decisão ética, não é uma decisão familiar, é uma decisão clínica. E esta decisão clínica é difícil, sem dúvida nenhuma. Não pode ser, e a autonomia, e vou já falar do consentimento informado a respeito da autonomia, esta ideia não pode ser a autonomia, essa vaca sagrada da autonomia, não pode servir para que os profissionais de saúde sacudam a água do capote, como se diz lá em Portugal, se descartem da responsabilidade de decidir. Eu não decido, a família decide por mim, ou então aquilo que acontece às vezes dos doentes que dizem, Sr. Doutor, faça como fosse para si. O que é que o senhor fazia se fosse o senhor? E esta decisão é desumana também para o profissional. Mas nós, é sempre a forma mais simples de fugir à questão, dizendo, mas é que eu não sou você, eu não sou o seu pai, não sou a sua mãe, e portanto não posso decidir por si. Mas esta questão da autonomia é essencial para percebermos aquilo que era uma ideia associada ao consentimento informado. E esta é aquilo que é mais prático no nosso dia-a-dia. Este consentimento informado, que está associado a uma declaração das próprias vontades. E nós temos dois grandes desafios, como eu vos dizia há bocado, às vezes nesta preocupação dos profissionais de saúde, que está associada ao curar, à emergência própria das nossas intervenções, ainda que, como sabem, no banco de urgência não há necessidade desse consentimento explícito informado, e portanto a grande obrigação é curar, sarar, pelo menos preservar a vida daqueles doentes, e que perante tudo isto agora vem-nos com um papel para que possamos fazer estes tais, preservar a autonomia através de um consentimento informado. E aquilo que acontece nos nossos hospitais em Portugal, se calhar acontece também aqui, é que o consentimento informado, como um grande sinónimo de respeito pela autonomia dos nossos doentes, tornou-se uma mera formalidade. Tornou-se uma mera formalidade, porque lá no hospital em Portugal acontece isto muitas vezes. E alguém que já vai na maca, diz-se maca em Brasil, na maca, para o bloco, e vem a senhora enfermeira a correr, diz, olha, assina aqui, porque vimos agora que ainda não assinou um consentimento informado antes de entrar no bloco. Isto acontece, não acontece num país subdesenvolvido, acontece em Portugal e num hospital de referência em Portugal, e se calhar acontece em muitos outros sítios, porque falta esta ideia de nos retermos a este formalismo deste consentimento informado, que deve ser, em primeiro lugar, um consentimento esclarecido e que deve ser verdadeiramente informado. Ou seja, esta informação, a forma como nós damos esta informação. Eu vou passar, porque já vou... Quanto tempo tenho? Meia hora. Estão muito cansados. Eu tenho medo que vocês estejam a ficar cansados. Posso continuar mais um pouco? Porque queria centrar-me agora num outro princípio que é muito querido a todos os profissionais de saúde. Sabe que, aliviando agora um bocado, eu em Portugal nunca tinha visto este modelo, assim, um copo que é chá, uma garrafa de água, assim, como isso.
Então, este outro princípio que é muito querido a todos os profissionais de saúde, essa experiência com a vulnerabilidade dos nossos doentes, das pessoas. E nesta vulnerabilidade é essencial que tenhamos consciência desta realidade. Todos nós somos vulneráveis. Há como que uma vulnerabilidade intrínseca a cada pessoa. Há uma vulnerabilidade que faz parte da nossa própria existência. Eu costumo dizer aos alunos, em jeito de brincadeira, que nós somos vulneráveis porque nós não somos perfeitos. E uma das coisas que eu noto que não somos perfeitos é aquilo que se chama a canela da nossa vida. Não sei se chama canela aqui. A canela. Vocês já viram como isto está mal feito? Porque é que nós temos o osso mesmo à face da pele e é um sítio onde nós batemos quando jogar futebol, ou a correr, ou em qualquer lugar. É um osso desprotegido. Porque é que o Criador ou a natureza, porque é que não se lembrou de fazer o mesmo que fez com o verme e também o revestiu todo de músculo, também como estava aqui? Porque é que o deixou assim imperfeito nesse aspecto? Porque depois quando caímos, quando damos uma canelada, ficamos com uma dor horrível. E portanto esta é o sinal da nossa vulnerabilidade de essência. Todos nós somos vulneráveis nesse sentido. Mas depois há uma outra vulnerabilidade, que é esta vulnerabilidade que eu chamo acidental, que é a vulnerabilidade associada à nossa doença, quando estamos doentes. E às vezes nós imaginamos, esquecemos de que somos vulneráveis quando estamos de saúde, quando estamos muito bem. Mas só pode entender a verdadeira vulnerabilidade, a verdadeira fragilidade da pessoa, quando nós percebemos a nossa própria fragilidade. E é tão importante perceber o conceito desta vulnerabilidade acidental, circunstancial da pessoa doente, que ela vai nortear toda a atuação médica, toda a atuação do profissional de saúde, toda a atuação do enfermeiro, porque ela é essencial para percebermos como é que devemos relacionar nesta relação interpessoal com o doente. E às vezes nós imaginamos que as pessoas são sempre as mesmas. Nós percebemos como a cama do hospital muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de ser. E às vezes todos nós temos esta ideia de conhecermos pessoas saudáveis, simpáticas, amigas, e que quando estão numa cama de um hospital, quando entram num estabelecimento de saúde, alteram a sua maneira de ser. E nós não podemos esquecermos desta realidade, que aquele momento de debilidade, de fragilidade e de vulnerabilidade altera a relação que temos com as outras pessoas. E para isso é necessário e urgente caminharmos para aquilo que de manhã eu falava, que é uma ética de cuidado, uma maneira de cuidar das pessoas, no qual o toque, no qual a afetividade esteja presente. Dizia alguém, uma expressão muito interessante, que há uns tempos atrás, há alguns anos atrás, a medicina chamava-se a medicina do toque. Porquê? Porque o médico tocava, auscultava, falava, media a pulsação até com a mão. Alguns amigos de ver a pulsação com a mão, era capaz de ver as pupilas, tocar no próprio doente. E hoje em dia, diz alguém, que a nossa medicina é a medicina de ataque. Ataque esse meio auxiliar de diagnóstico, porque é que revela esta ideia. Hoje em dia estamos tão envoltos de tecnologia que tudo aquilo que se faz é feito com meios auxiliares de diagnóstico e quase não temos tempo para estar, para falar, para tocar nos nossos doentes e ouvir também mesmo as suas dores e procurar perceber esta sua vulnerabilidade. Mas eu dizia-vos que é essencial que percebamos o que é isto de ser vulnerável quando estamos em saúde. Porque ele é a chave de leitura para muitas formas de atuação e muitas formas de percebermos como é que nós podemos ser solícitos. E aqui é o grande desafio que a bioética apresenta a todos os profissionais de saúde, quer por sensibilidade, quer por forma de atuação, que é esta ideia de que o médico é mais do que o médico.
quando está com o seu doente. O enfermeiro é mais do que enfermeiro quando está com o seu doente. Porque tem que ter esta questão, desta ética do cuidado e perceber todas essas realidades, que nem tudo aquilo que é tecnicamente possível é eticamente desejável na nossa atuação com os nossos doentes. E este é um pressuposto essencial para que possamos depois encontrar aquilo que são a circunstancialidade desta solicitude perante o doente, aquilo que ele nos solicita. Um dos casos mais bonitos associados a estas questões que já abordei é a questão de um caso de dois doentes do hospital que tinham basicamente as mesmas sintomatologias e o prognóstico era o mesmo, mas um tinha um contexto familiar diferente do outro. E as palmas de medicamento em ambulatório iam ser diferentes. A um havia um suporte familiar, uma retaguarda familiar, que ajudava a prescrever determinada medicação e respeitar o horário da medicação e fazer o resto da terapêutica. O outro era alguém que vivia sozinho e com muito pouco suporte familiar, tinha um familiar apenas que ia lá de vez em quando ver como é que essa pessoa já tinha morrido para fazer o funeral. E perante a mesma situação, dois doentes com a mesma sintomatologia, com a mesma patologia, é necessário aplicar terapêuticas diferentes. Não porque um fosse mais digno do que o outro, não porque um merecesse mais do que o outro, até porque as idades eram muito parecidas. Não é por causa disto, é porque a um aquilo que eu ia fazer ia ser beneficente, ia beneficiar a sua vida. O outro, o seu antibiótico, apenas ia agravar a sua doença, porque as suas tomas iam ser irregulares, ou se é que fossem irregulares. E a um, a questão da justiça, a um cuidar do internamento e ir para a enfermaria era razoável, ainda que a patologia não o justificasse, podia ser feita em ambulatório. E o outro senhor não vai para a enfermaria, vai para casa e vai continuar o tratamento em casa. E alguém que nos vem de fora e diz, mas então porquê que aquele doente vai para casa e aquele vai ficar cá no hospital? Vai ficar no hospital até tem mais capacidade de melhorar. E explicar isto à família, explicar isto às pessoas. É necessário ter uma solicitude e uma disponibilidade e um respeito e uma sensibilidade que só quem é formado nestas questões, que tem um verdadeiro espírito de saúde, é capaz de o fazer. O outro princípio que norteia a atuação médica, a atuação em saúde, é este princípio de beneficência. E o princípio da beneficência diz basicamente isto: fazer tudo primo bono facile. Primeiro, fazer o bem. E esta é a grande preocupação que temos, em que, associada a uma ideia de que tudo aquilo que fazemos é para bem do nosso doente. E este bem do nosso doente orienta-se para uma ideia que pode às vezes ferir todo este princípio, que é a ideia de que tudo aquilo que é tecnicamente possível deve ser utilizado em nome de fazer o bem. Mas esta ideia pode-nos causar uma consequência. É isto que é a violação da beneficência. Quando nós, em nome de fazer o bem, obrigamos as pessoas a fazer algumas coisas que vão contra os seus princípios, contra a sua realidade. E que, sabeis, um dos fenómenos mais comuns é o conceito de verdade. Dizer a informação que podemos dar ao ver, dizer a verdade aos doentes. E imaginamos que dizer a verdade é um direito dos nossos doentes. E que todos nós devemos aprender e há até técnicas de anunciar más notícias aos nossos doentes. E dizer que já não há mais nada a fazer, é doloroso dizer isso aos pais de uma criança que temos internada na enfermaria de qualquer oncologia, por exemplo. Dizer isso é difícil, dizer más notícias é uma dificuldade, mas isto pode ser uma necessidade em nome da beneficência. Mas nós temos que perceber muito bem aquilo que acontece,
Que verdade é que nós vamos dizer aos nossos doentes? Que tipo de verdade? Em nome deste conceito de beneficência, a verdade tem que ser a verdade que vai ajudar aquela pessoa a resistir, a perceber bem o seu contexto. Porque às vezes nós, em nome desta ideia da autonomia dos nossos doentes, de revelar as boas notícias e as más notícias aos nossos doentes, não revelamos nenhuma sensibilidade. E mais, não introduzimos, não incluímos a relação de notícias e a informação médica aos nossos doentes, não as envolvemos em todo o processo terapêutico. Meus caros profissionais, dizer a verdade, falar com o doente, informar o doente, tem que fazer parte do processo clínico, como faz parte qualquer outra terapêutica, uma medicação, uma toma, seja qualquer técnica que nós façamos. Revelar a verdade ao doente pode ter efeitos mais positivos ou mais negativos que uma medicação, que uma terapia, que uma prescrição que nós possamos fazer em qualquer situação. É necessário perceber que este é um instrumento que temos de motivação do nosso doente, ou então de desmotivação do nosso doente. Quando nós dizemos a um doente, olha, veio a biópsia e, portanto, o seu tumor é maligno e vai ter 3 meses de vida. Portanto, olha, seja tudo bem, procure fazer o seu testamento, procure dar-se bem com toda a gente, aproveite a vida e vem cá para a semana para começarmos um processo com opiáceos para que aliviar as dores e vou-lhe ensinar como é que faz esses pensos para melhorar. Isto é, dizer a alguém, olha, está arrumado, pode-se matar, pode-se tirar do rio abaixo, porque aqui já não vem fazer nada. Quanto menos incomodar o hospital, melhor. Isto não se diz a alguém, seja ele a pessoa mais forte ou a mais fraca. É necessário perceber, meus caros profissionais, que quando já não há momento, quando já não há possibilidade de curar, ainda há muito para fazer com os nossos doentes. Ainda há muito que cuidar dos nossos doentes. E esta não é onde eu dizia aos doentes, às pessoas que me ouviam, que se há coisa que eu gostava que levassem das minhas palestras, era esta ideia. Acabam com essa distinção dualista entre curar e cuidar, entre cure and care. Não há essa distinção em que o médico era aquele que tinha a função de curar e o enfermeiro é que tinha a função de cuidar do doente. Não há cura sem cuidado, nem há cuidado sem cura. Estas duas realidades são de tal forma unidas que elas fazem parte desta visão holística da própria conceito de saúde e a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, dessa visão holística e geral sobre todas as realidades. E então, quando eu percebo esta realidade, quando eu percebo que, na verdade, no estado terminal do meu doente, eu não digo, isso agora é com os tipos dos paliativos, isso é lá com eles. Eu que sou dos intensivos, eu não tenho nada. Diz intensivos aqui em Portugal, isto é intensivo e paliativos também se diz. Pronto, isto agora, o meu doente passou dos intensivos para os paliativos e, portanto, eu não quero mais saber dele. Eu nem sequer sei se ele já morreu, se ele ainda não morreu, se eu vou passar por lá só para ver como é que passou, se eu vou falar com o colega dos paliativos a perguntar como é que está o meu doente, dizer-lhe, olha, a enfermeira que diga que o Dr. António perguntou por si no corredor. Lembra-se, era o doutor que estava lá nos intensivos, era aquele que ia a correr quando começava a tocar o seu monitor. Diga-lhe que desejo tudo de bom para si. Isto faz melhor aos nossos doentes do que fazem qualquer pílula, medicamento ou qualquer outro tipo de intervenção. E é necessário tomar consciência disso. E depois, este conceito da justiça, que eu já vos falava há um bocadinho, mas que é bom que percebamos esta nova mentalidade. Por muito doloroso que seja esta realidade, temos que tomar consciência de que os profissionais de saúde não se podem aliviar das questões de justiça social. Porque quando alguém está num hospital, quando alguém está num centro de saúde, quando alguém atende o público e os seus utentes, os seus clientes, ou como queirais chamar, há uma questão de visão global no cuidado de saúde. E se é muito bonito
A ideia de um profissional de saúde que diz: eu vou fazer tudo para curar este doente, custe o que custar da minha vida e até do erário público, dos dinheiros públicos, custe o que custar. Por muito que seja difícil perceber isto, nós temos que começar a perceber que essa mentalidade tem que ser alterada. E temos também que pensar nos recursos que usamos, naquilo que é a debilidade. Sabem qual foi a grande consequência? E isto às vezes eu espero não estar a ofender ninguém com isto, porque é naquilo que eu acredito e tenho algum fundamento, ainda que acredito que outras pessoas possam pensar que devemos estar numa sociedade onde há tudo para todos, onde não havia limites de recursos em saúde, em educação. Mas sabem, foi feito um estudo num hospital de Porto, no hospital de São João, que é outro grande hospital de Portugal, do norte de Portugal, sobre o desperdício no hospital. E o desperdício de situações como, por exemplo, as ecografias das grávidas lá no hospital. E, como tem, não sei como é que é aqui no Brasil, mas em Portugal, uma grávida tem direito a 3 ecografias em todo o processo de gestação. E acontece que, em nome dos subsistemas de saúde, os funcionários públicos, os servidores públicos, temos um regime especial de saúde. E então aquilo que acontece é que, geralmente, todas as grávidas que têm este regime especial de servidores públicos têm o seu obstetra particular, que não pertence ao médico de família do Estado, do Serviço do SUS, do Serviço Nacional de Saúde em Portugal. E então aquele clínico, aquele profissional, faz também 2 ou 3 ecografias. E a mulher, que também tem por obrigação, por lei, tem que ir à consulta de obstetrícia no hospital público, no seu médico do Sistema Público de Saúde, tem que fazer as 3 ecografias. E aquilo que acontece em Portugal é que há mulheres a fazer 5 ecografias de gravidezes normais, digamos assim, basicamente sem grande transtorno. 5 ecografias. Imaginar o que é que isto custa a todo o Sistema Nacional de Saúde em Portugal. E quando alguém ouvia, há uns tempos atrás, na Inglaterra, o nosso sistema é muito parecido com o inglês, querem diminuir as ecos das mulheres grávidas de 3 para 2 em gravidezes normais e sem sobressaltos, sem momento de alarme. Apenas 2. Porque a evidência científica, a medicina baseada na evidência, chamava a atenção de que 2 chegariam para isso. Mas o problema que é retirar uma ecografia que, às vezes, em alguns casos, é evidente, apenas serve para que os pais tenham um deleite de ver o coraçãozinho a bater do seu bebê, ou que sejam a vê-lo mexer e a movimentar-se e saber se é menino. Isso já sabem antes, mas como é que está o menino ou a menina, se ainda continua a ser um menino e uma menina na primeira ecografia, ou se já mudou de sexo, portanto, bate-se com estes problemas. E aquilo que eu gostava de vos dizer, meus caros profissionais de saúde, é que nós, sem nem cedermos ao economicismo dos tecnocratas, dos gabinetes dos Ministérios da Saúde, seja em que país for, sem nos rendermos a essa gente, nós podemos ter esta preocupação de atenção em saúde, porque aquilo que eu estou a dar a mais a alguém, eu estou a dar a menos a outra pessoa. Porque temos que nos convencer que não há esta possibilidade de encontrar tudo para todos. E então, para terminar, queria falar-vos então deste processo de liberação. Depois de tudo isto que eu falei, como é que nós podemos ajudar a deliberar numa situação? Amanhã vou fazer alguns casos clínicos em que vou aplicar isto de uma forma mais clara, mas eu hoje queria-vos atender a este processo de deliberação, que é de um professor que se chama Diego Gracia. É um médico espanhol que recomendo a leitura. Há alguns livros que eu recomendo a todos os profissionais de saúde. Um deles é Atul Gawande. Não sei se alguém não me conhece. Atul Gawande. Tem de conhecer esse livro. E já que eu tenho um livro que em inglês é Being Mortal, Ser Mortal, está traduzido em português, imagino que em brasileiro também em brasileiro esteja
leiam, principalmente os mais jovens, leiam porque é delicioso ouvir aquele. Ele é um neurocientista, um neurocirurgião, jovem, e que relata alguns casos clínicos, mas faz uma reflexão interessantíssima sobre a medicina e sobre todos estes aspectos. Este é o livro que eu recomendo vivamente. O outro é o autor deste processo de liberação, Diego Gracia. Ele é um médico de Madrid, em que se dedica muito às questões da bioética e fez este processo de liberação muito simples. Começa por deliberar sobre os factos. E para ele deliberar, primeiro deliberar sobre os factos, depois deliberar sobre os valores que estão em causa, depois deliberar sobre os deveres que são próprios de cada um e depois as provas de consistência e a decisão final. Relativamente ao deliberar sobre os factos, é um assunto que é muito querido a todos os profissionais de saúde, aqueles que estão habituados a fazer diagnóstico, porque sabem perfeitamente aquilo que é o diagnóstico e aquilo que não faz parte do diagnóstico. Recordem até algumas situações onde, quando o cliente começa a descansar e quando começa a revelar os seus sintomas e depois já vai buscar o primo que também morreu ano passado com uma coisa parecida. E a pessoa diz, não, diga o que é que o senhor sente, não é porque o primo sentiu, é que o senhor está a sentir, qual era o seu historial. E, portanto, esta apresentação do caso, que é essencial em todo este processo. Percebermos o que é que faz parte do assunto que nós estamos a tratar e aquilo que não faz parte e é periférico e aquilo que é essencial. O que é facto e o que é uma mera conjuntura. Facto é que eu tenho um doente em intensivos e que está a prolongar o antibiótico, já não está a resultar ter efeito. O que é que eu vou fazer na próxima paragem cardiorrespiratória? Se vou reanimar ou não vou reanimar? Esta é a situação. E tenho que partir desta situação clínica. É o essencial fazê-lo. Não estou a dizer que é mãe do amigo meu, ou é mãe de uma senhora que está lá fora, que eu via passar, que estava a chorar. Neste momento, essa reflexão não faz sentido nenhum. É a grande preocupação, tem que ser mesmo a preocupação de atender àquela situação que é o facto em si. E depois, ter atenção, servir-se da técnica, do processo terapêutico e daquilo que é o momento de diagnóstico. E procurar identificar todos estes problemas e encontrar esta mesma solução. Depois de identificado o problema, temos que olhar para os valores que estão em causa. O que é que, na verdade, estamos a falar quando falamos da vida daquela pessoa, por exemplo, daquela pessoa que está nos intensivos, com um processo já muito negativo, com uma progressão muito nada favorável e que este doente tem estas questões. O que é que está ali presente? Manter a vida em todo custo, a beneficência, a não beneficência, que princípios, que valores é que estão ali, o princípio da justiça, uma cama no hospital que está a ser utilizada e que pode ser necessário, que é necessário também perceber qual é o sucesso e o que é que está a fazer aquela pessoa dentro daquela cama. E este é os tais valores, que já não tem nada a ver com o facto, mas agora é os valores que estão em causa. Depois, perceber quais são os deveres de cada um. E este é um aspecto muito importante. E alivia-nos muito na nossa atuação. Aquilo que é a obrigação, o dever de um profissional, não é a obrigação, o dever do outro profissional. E às vezes parece que há uma confusão entre deveres de cada um dos profissionais na própria atuação, que leva, por um lado, a uma ignorância com o setor seguinte, mas também leva muitas vezes a uma interferência com o setor seguinte. Um dos casos mais comuns, que aqui no nosso hospital também acontece isso, que é a consulta do processo clínico. E sabem que em Portugal, também, o processo está informatizado, está no computador e que os profissionais de saúde, alguns, os clínicos, têm acesso aos processos. E acontece que muitas vezes há um voyeurismo
nos processos, um clínico que não tem nada a ver com isso, como já teve no início, na triagem, e que quer saber quem é o clínico que está ao cuidado, e olha o que ele fez, e às vezes até para criar pequenas guerras, que há em todas as profissões, em todos os locais, e que esta intervenção da consulta do processo clínico às vezes pode ser uma ingerência naquilo que é a responsabilidade de cada um. É um departamento clínico, é um clínico que tem que estar a deliberar sobre aquela situação. E se eu preciso da ajuda de um colega, sou eu que a devo pedir. Ou então deve ser intuído não por qualquer pessoa, mas pelo chefe do departamento, pelo chefe clínico, por aquele que é o diretor clínico daquele departamento e que deve estar a acompanhar os seus internos, que são muito jovens, e acompanhar os seus profissionais e saber o que é que se está a passar em todo o processo. Esta é uma obrigação de deliberação dos deveres. Se é meu dever ou não dever decidir sobre determinadas atuações. E depois as provas. Depois de pensar naquilo que é a minha decisão, pôr em causa estes três elementos. Em primeiro lugar, a prova da legalidade. É essencial que percebamos isto nos casos profissionais. A legalidade nas nossas atuações. Porquê? Porque quando estamos no hospital, seja ele privado, seja ele público, nós não estamos sozinhos. Eu costumo dizer que é a diferença entre tratar o nosso filho e tratar o nosso doente. E às vezes o nosso filho pode ser o nosso doente, porque quando o nosso filho vai ao hospital, somos nós que atendemos. Esta pode ser a grande diferença. E é evidente que eu em casa, ao tratar o miúdo, a criança, eu posso fazer um conjunto de técnicas, posso ter um conjunto de atuações que é da minha responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe e enquanto profissional de alguém que sabe. Mas quando estou no hospital, quando estou ali, eu não estou sozinho. Eu estou em nome de todo um Estado, em nome de toda uma organização, seja ela num Estado, seja ela até numa universidade, como é o caso deste hospital, em nome de um conjunto de valores que representam, eu visto a camisola dessa instituição, ou desse Estado, ou daqueles a quem eu estou a trabalhar. E é necessário ter consciência disto. É necessário entender a legalidade naquilo que eu estou a fazer. A coisa pior que pode existir, ainda que seja muito difícil, é nós, de tal forma, nos demitirmos nessa nossa responsabilidade, que depois nos tornamos um peso até para a própria instituição. A segunda prova é a prova da publicidade. A prova da publicidade está associada à partilha, ao sharing information, tão comum entre os clínicos, que é o gosto que nós temos de ter em partilhar com os colegas, seja no café, seja no consultório, seja por uma mensagem, seja por um telemóvel, alguma decisão clínica que é tomada. E não ter medo de a partilhar com os outros. Eu decidi assim. Reparem, quando às vezes alguém não está muito seguro daquilo que fez, se foi bem ou mal aquilo que fez, esconde esta decisão. E os outros colegas podem estar, eu no outro dia até fiz isto, e eu calo-me muito com isso, porque eu não tenho a certeza se aquela atuação que eu tive foi a mais correta. E tenho vergonha de a dizer, e tenho vergonha que os outros dizem, o quê? Tu fizeste isso? Tu tens um processo disciplinar em cima, se voltas a fazer isso, ou se alguém sabe disso. Então a melhor maneira de nós alicerçarmos, fundamentarmos a nossa decisão é publicitá-la, dialogá-la com o nosso diretor clínico, é evidente que é a pessoa que quem nos pode ajudar mais, mas um amigo que partilha a nossa experiência, que tem o mesmo conhecimento da causa. O ideal é que as decisões sejam partilhadas entre pares, em que o médico partilha a decisão com um outro clínico com a mesma competência, que o enfermeiro faça também da mesma forma, que haja esta relação, ainda que depois possam ser atuados, ter atitudes de forma diferente. E por último, a prova do tempo. A prova do tempo é imaginarmos daqui a um mês, imaginarmos daqui a 15 dias. Será que se não fosse uma urgência, como é que eu atuaria noutra situação? E mais, no meu relato, na minha história de vida,
outra? Será que eu não tenho nada parecido com esta atuação? Como é que eu atuei numa situação diferente? Como é que eu ouvi que alguém atuou numa situação diferente? É essencial para que esta minha decisão, que nunca deixa de ser dramática, difícil, mas que ao mesmo tempo está cheia de sentimento e ao mesmo tempo cheia de, deixar-me dizer assim, de uma certeza ética, que é sempre uma incerteza, mas é uma decisão fundamental. Deixo-vos aqui um pequeno vídeo para que possam ver quando puderem e termino assim a minha conferência. Muito obrigado, desculpa lá ter demorado tanto tempo, eu espero que tenham aproveitado. Obrigado.